Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Fada, como todos me conhecem. Meu nome de batismo, então, é Vanessa Tiburski. Eu vim aqui hoje contar para vocês um pouquinho da minha história. Algumas pessoas perguntaram aqui nos comentários e têm falado muito sobre essa curiosidade de saber como que eu comecei a cantar, porque eu sempre falo pra vocês que eu comecei a cantar pequenininha, que eu viajo desde pequena e tal, mas sempre foi muito superficial, sempre falei muito por cima, né, da minha história. Então eu convido vocês a ficar comigo nesse vídeo, vou tentar ser breve, vou contar alguns anos de carreira aqui pra vocês. Eu estou dentro da minha casinha borboleta de metal, o nosso ônibus, tão sonhado ônibus, e essa história começa quando eu era muito pequenininha, droga. Eu já vou começar me emocionando porque estar sentada aqui nesse ônibus, gente, significa que eu realizei todos os meus sonhos até aqui e que se eu morresse hoje eu ia morrer feliz, porque, meu Deus, eu tinha 6 anos de idade quando eu sonhava em viver numa casa que tivesse rodas. Eu era uma criança, eu não sabia o que era, eu não sabia que existia motorhome, eu não sabia que existia essa possibilidade, eu também não assistia muito a TV, então eu não sabia que eu podia realmente morar numa casa que tivesse rodas e que poderia ser um ônibus. Então eu hoje tenho 37 anos e o meu sonho de criança, de infância, está aqui realizado e eu estou emocionada e vai ser muito difícil de gravar esse vídeo, mas eu vou tentar. Vamos lá. Tudo começa quando meu pai, que é artista, Pedro Tiburski, que vive ainda no Rio Grande do Sul, com a minha mãe, a dona Ivone, e meus irmãos moram todos por lá. Meu pai cantava, tocava desde sempre, e a história dele foi uma história de superação, de luta, porque ele era agricultor, ele trabalhava no pesado, ele também trabalhou naquelas minas de mineração das pedras ametistas lá em Planalto, Rio Grande do Sul, na cidade de Ametista do Sul. Enfim, ele é lá daquela região, então assim, a história dele, ele andava 30 quilômetros a pé para ver alguém ensinar ele a tocar um acorde, né, como eles diziam, as posições de violão e tal. Então assim, eu cresci com meu pai fazendo shows, e até que eu comecei a minha carreira mesmo, eu não via muito meu pai, porque ele viajava pra caramba e chegava a ficar 40, 50 dias, talvez até mais, porque eu era tão pequena que eu não sabia calcular esse tipo de coisa, mas para vocês terem uma ideia de quanto tempo meu pai passava fora, tocando em turnê, viajando com as bandas que ele tinha e com o trabalho que ele tinha, uma vez ele chegou em casa e, caramba, me lembro como se fosse hoje. Ele chegou assim, quer dizer, ele chegou não, pra mim, que era uma criancinha pequenininha, chegou aquele cara estranho no portão, perguntando se minha mãe tava em casa. Aí eu só disse assim, sim, tá, olha a inocência da criança, né? Eu disse assim, sim, tá, sim, pode entrar. Eu não reconheci, era meu pai. Mas se fosse um estranho, né, eu mandei o estranho entrar dentro de casa e encontrar com a minha mãe. Dali a pouquinho sai o meu pai e a minha mãe, e eu olho a minha mãe vem até mim e disse assim, filha, você não tá reconhecendo seu pai? Aí que eu olhei assim, olhei no fundo dos olhos dele, e aí eu vi o meu pai, e aí eu corri abraçar ele. Nossa senhora, vai ser mais difícil. E aí, naquele dia, meu pai ficava em casa muito pouco. Ele vinha, visitava a gente, trazia o dinheiro, né, das turnês, a gente sempre viveu de música desde que eu me conheço por gente. Aí meu pai voltou para suas viagens, só que aquele dia foi diferente para mim. E meu pai saía e eu usava as camisas dele, né, até a minha mãe arrancar e conseguir lavar, eu usava as camisas deles para sentir o cheirinho dele, porque eu não conseguia conviver com ele. Aí um dia, depois desse dia aí, eu pensei assim, e se eu começar a cantar? Será que meu pai vai ficar mais tempo comigo? Ou será que eu posso viajar mais com meu pai, ficar com ele e ver o que ele vê lá fora? O que será que existe lá fora? E aí eu fiquei
treinando, estudando, cantando, porque eu queria ser uma cantora, mas eu queria ser cantora para passar mais tempo com meu pai. Passou-se sei lá quanto tempo, meu pai voltou. Quando meu pai voltou, eu me lembro como se fosse hoje. Eu botei ele sentado na sala da nossa casa, eu disse assim pra ele: então, eu quero ser cantora e eu quero viajar cantando com o senhor. Eu me lembro que eu falei isso pra ele. Ele ficou todo orgulhoso. Nossa, minha filhinha vai querer começar a cantar. E aí ele começou a me ensinar as primeiras notas, os primeiros dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó da vida, e me deu uma tarefa. E essa foi a tarefa mais importante da minha vida e com certeza foi a tarefa que me trouxe até aqui. Ele disse assim: eu vou viajar e eu vou te deixar uma pasta com algumas músicas e uma fita cassete. E nós tínhamos um aparelho daqueles que tinha 2 entradas para fita cassete. Já era super chique. Ali no final dos anos 80, início dos anos 90, né? E aí ele me deu essa fita para eu tirar umas músicas. E eu tinha que escrever as músicas e cantar e ensaiar os trechinhos que ele disse que eu tinha que ensaiar, porque se ele chegasse e eu estivesse ensaiada, pronta, com as letras decoradas e cantando, ele ia me levar num show que ele ia fazer na cidade de Chapecó, que era a cidade onde eu nasci, onde nós vivíamos naquela época. Meus pais são gaúchos, mas né, um pouquinho antes de eu nascer, eles mudaram para Chapecó. E a minha mãe foi empregada doméstica lá, trabalhou de vender muamba de casa em casa, de tudo. Ela fez tudo possível para ajudar a sustentar, e meu pai sempre viajando em turnê também para sustentar a casa. E ele chegou e disse: então tá, você fez a sua tarefa, vamos lá. E eu toda empolgada, fiquei dia e noite em cima daquele rádio. E vocês que são ali dos anos 80, como eu, vocês devem lembrar que pra gente gravar a fita ou pra gente tirar uma música, a gente tinha que escutar a música, escutava uma frase, escutava a frase, pausava no toca-fitas e ia lá e escrevia. Pausava outra frase no toca-fitas e ia lá e escrevia. E assim ia até o final da música. E aí pra gravar em cima tinha que apertar o REC, eu acho que era o play junto, não me lembro muito bem, mas enfim. Ou então ter que ficar voltando fita lá na caneta Bic, quem nunca? Se você nasceu nos anos 80, eu sei que você colocou uma caneta Bic ali na fita cassete e ficou rodando assim, em algum momento da sua vida você fez isso. Então essa foi a minha tarefa. O pai chegou e me botou à prova. E eu fiz bonitinho, decorei tudo que ele disse que eu tinha que decorar, cantei pra ele achou muito legal. Eu tinha uma voz afinadinha, mas era uma criancinha ainda, não sabia nada de música. Aí ele disse: então tá, vou te levar no meu show. Chegou o dia, o coração tava no estômago, de repente o coração tava aqui. E eu era muito tímida, gente, vocês não acreditam, sim, porque eu sou naturista e blá blá blá, essas coisas todas que vocês nos seguem já sabem. Mas eu sempre fui uma criança extremamente tímida. E o show que meu pai foi fazer foi em cima, foi num lugar bem pequeno, talvez fosse um show particular, porque eu não me lembro de ter sido um bar ou algo assim. Foi em Chapecó. E tinha umas pessoas lá, e esse palco foi feito em cima de garrafa, daqueles engradados de garrafa. Aí chegou a minha vez, eu tava do lado do palco vendo meu pai, meu herói, meu rei, assim, aquele ruivão lindo que brilhava em cima do palco, tocando. Daí ele só fez um sinal pra mim, assim, e disse: vem. E eu olhei assim: gente, eu vou desmaiar. Mas eu subi, e tinham 3 mulheres na frente do palco, e elas vibravam comigo quando eu tava cantando. E quando chegava a minha hora de fazer o refrão, eu pegava assim o microfone e dançava assim, e dançava com as pernas, né? De um jeitinho bem tímido, e elas começaram a me imitar. E aí eu comecei a achar engraçado. E daquele dia, daquele palco de engradados de cerveja, com umas tábuas por cima, eu nunca mais desci dos palcos, porque eu sabia que era aquilo que eu queria fazer pelo resto da minha vida, mas eu precisava ter uma casa com rodas. Então aí eu fui crescendo, tocando com meu pai. Eu comecei cantando no restaurante da Sadi, oficialmente. Eu ia cantar todos os meio-dias no restaurante de caminhoneiro. A gente chegava lá, o cara do restaurante deixava a gente chegar e se apresentar,
eu era tão pequena que eles me colocavam em cima da mesa para as pessoas do restaurante, que é um restaurante grande, me verem. E nossa, e era muito legal cantar. E depois as pessoas compravam as nossas fitas, né? A gente tinha fita. Eu não tinha gravado, eu não gravei fita, não gravei nada, mas o meu pai já tinha gravado LPs e tem vários trabalhos. Meu pai tem vários trabalhos autorais muito lindos, mas infelizmente ele nunca teve oportunidade. Cara, ser artista fora de era de internet no Sul não é nada fácil. Então, assim, apesar dele ser um cara mega talentoso, de todas as formas, ele não conseguiu muito sucesso nesse sentido, mas eu considero meu pai um cara de super sucesso, porque ele nunca deixou faltar nada, ele e a mãe, né, sempre batalharam pra caramba, e nós sempre vivemos de música. Sempre foi da música, eu não me lembro da gente ter vivido de outra coisa na nossa vida, a não ser confiar na música. Tocando aqui e lá, vendendo fita, aí depois o tempo foi passando, então cantei durante muitos anos com meu pai, cantei em restaurante, parava nas esquinas, cantava. Onde tinha gente, a gente parava e cantava. Nos finais de semana, nós saíamos caçar eventos. Só que na época nós tinha aquele carro, um Corcel branco, aí depois a gente teve outros Corcéis. E eu me lembro da Caravan, a Caravan 82 bege, que foi que marcou muito a minha história, porque eu dormi dentro dessa Caravan muitas vezes na minha vida. E aí nós trabalhávamos, cantávamos em bares, a gente saía caçar esses eventos, né? Então a gente chegava nas festas de interior e via que tinha festa rolando, pedia pra dar uma palhinha. A gente chegava lá, eu e meu pai, dava uma palhinha, vendia fita. E quando eu fiz 12 anos, foi quando eu tive a oportunidade de entrar num estúdio de gravação de verdade. Foi gasto uma nota, mas eu e meu pai gravamos. O nome da nossa dupla era Pedro Júnior e Vanessa. Pois é, Pedro Júnior e Vanessa. A gente gravou num estúdio em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Meu pai já tinha gravado por algumas gravadoras grandes lá do Sul, que eu não vou dizer o nome aqui não, até porque elas nos roubaram, então eu não vou ficar dando crédito pra eles também. E eu gravei, me lembro que eu ficava em estúdio, eu tinha 12 anos, gravei, levei 3 meses pra terminar um disco, que foi o meu primeiro CD, então. E aí, gente, a vida de artista nunca foi fácil. Desde pequenininha, né, eu já tava ali com 12 anos de idade, batalhando com meu pai. A gente chegava a vender quando não tinha evento pra tocar, quando a gente não vendia os shows, os bailes, tudo que vocês imaginarem de lugar, tipo de festa que pudesse tocar na vida, eu já toquei. Eu toquei em bailão, eu cresci tocando na noite, então assim, era 2 horas da manhã e eu tava fazendo show. E por isso que hoje eu não gosto de tocar à noite, eu prefiro fazer, até as lives eu gosto de fazer de dia. E assim, o tempo foi passando, nos dias que a gente não conseguia shows, a gente ia vender os CDs e as fitas de casa em casa. E uma coisa que agora eu quero compartilhar com vocês, que me ensinou muito também, quando eu comecei a cantar, né, com meu pai, lá nos 6 anos de idade, que eu contei pra vocês agora no início desse vídeo, aconteceu uma coisa muito importante que eu carrego isso comigo pra sempre e que eu sempre ensino pras minhas filhas. Meu pai queria me ensinar, ele dizia assim, ele não sabia se ele ia poder me dar uma herança, se ele podia me deixar dinheiro, se ele ia poder, enfim, me deixar super bem de vida, mas ele ia deixar uma coisa comigo que eu nunca ia passar necessidade, ele ia me ensinar a vender. Então ele pegou umas fitas cassetes, isso eu era bem pequena ainda, voltando lá no início, né, umas fitas cassetes, e comprou um bloco de raspadinha e me ensinou a vender. E aí eu fui, não com um ar de... Gente, hoje em dia tá tudo muito complicado, né? As pessoas... existem pais, infelizmente, que abusam dos seus filhos, mas o meu pai estava tentando me ensinar a ser uma guerreira. E eu vejo assim. E ele me ensinou a ser uma guerreira e ele disse que se ele morresse, eu não ia passar fome, a gente não ia passar fome, porque se você souber ser um vendedor, não importa o que você for fazer na vida, se você é artista, se você é um comerciante, se você é dono de empresa de avião, não importa. O importante é você saber vender o seu peixe. E assim ele me ensinou. Então eu comecei a carreira vendendo raspadinha e as fitas, né? Então, eu antes de qualquer coisa sou uma vendedora. Aí voltando, né, continuação da história, eu já grande. Pra resumir, galera, foram muitos anos. Com 13 anos de idade, eu queria muito vir pra São Paulo.
Eu tô agora em Indaiatuba, nesse exato momento do vídeo, eu estou na cidade de Indaiatuba, São Paulo, onde também cantei quando era pequena, eu não lembro onde aqui, mas eu cantei aqui em algum lugar. Só que eu tinha 13 anos e eu estudava lá no Rio Grande do Sul, ainda na cidade de Novo Hamburgo, não é a minha cidade natal, né, mas a gente foi pra lá quando eu era pequena, e eu estudava lá, mas eu não queria ficar na escola, eu queria trabalhar, eu queria viajar, eu queria ser cantora. Se eu já sabia o que eu queria fazer, por que raios eu tinha que ir para a escola tradicional, né? Mas eu estudava quando eu tava viajando, os professores mandavam aqueles envelopes amarelos pelo correio. Eu me lembro do meu pai dirigindo até o Corcel e a Caravan, e eu lá fazendo as provinhas, e depois mandava para os professores. Eu me lembro muito bem disso tudo. Aí, um dia eu encasquetei que eu queria vir pra São Paulo, mas eu tinha 13 anos de idade. O que eu fiz? Eu consegui levantar um dinheirinho e comprei uma mala. Cara, era uma mala que eu nunca vou esquecer, porque ela era cor de rosa, que eu não sou muito fã de rosa. Rosa pink, sabe aquele rosa choque, assim? E aí, com os detalhes em verde e limão, coisa mais linda, diga ver. Mas eu comprei a tal da mala e fiz a minha mala. E dos 13 anos pra cá, eu nunca mais desfiz a minha mala, gente. Eu só sei que eu disse pro pai, cheguei assim, pai, eu quero ir pra São Paulo. Eu quero sair do Sul porque eu não vou ser nada aqui não adianta a gente ficar tocando, trabalha, feito uns condenados, a gente só consegue comer e faz, tá, beleza, conseguimos comprar casa e tal, mas eu não vou passar disso, eu preciso ir embora pra algum lugar onde as pessoas vão me ver a gente. Meu pai sabia que eu era faca na bota, né, que eu era do tipo assim, a criatura ruim, que bota um negócio na cabeça e até não fazer um negócio, tipo, até concretizar, não tira aquilo da cabeça, não importa que vai cair meteoro, vai lá e faz. Então meu pai me conhecia, sabia disso. O que ele fez? Ele disse assim, me dá 2 meses, que eu vou organizar umas coisas aqui no Sul e nós vamos pra São Paulo. Aí, resumindo toda a história, meu pai começou a me enrolar, eu fui na escola, que é o Pasqualini, lá no Rio Grande do Sul, com assinatura falsa, tô me entregando agora, tô me entregando, com a assinatura falsa da minha mãe. Cheguei na secretaria, como eu era uma CDF, eles não iam desconfiar, né, que eu tava fazendo aquilo. Eu cheguei lá e disse que eu estava mudando para São Paulo, mas que minha mãe não tinha como ir lá buscar papelada, porque tinha sido muito de última hora, e que eu precisava da transferência para São Paulo. Na época eu não precisava já ter outra escola pronta, só pegava a transferência e deu. E eu consegui a transferência, cheguei em casa e disse assim, ó, pai, mãe, aqui tá a transferência, minha mala tá ali, eu tô indo para São Paulo. Tinha 13 anos. Hoje, se as minhas filhas fazem um negócio desse, eu mato elas. Mas eu tinha 13 anos. Enfim. Oi, Lavínia. Você não tá ouvindo. Aí... mas eu tinha um objetivo. Eu não tava fugindo com alguém, ou sei lá, fugindo do pai e da mãe. Não, eu tava indo porque eu queria ser uma artista, uma cantora. Eu queria cantar pro mundo inteiro, me ouvir. Aí, meu pai se assustou e disse, não, então tá, então vamos. Aí nós pegamos uma... O pai comprou as passagens, a gente colocou... Gente, foram... ô pai, me lembra isso, foram 32 horas de viagem ou 36 horas de viagem? Se o senhor estiver assistindo esse vídeo aí, comenta aqui pra mim. Acho que foram 32 ou 36 horas de viagem dentro de um ônibus penha, fedorento, com os assentos grudados um no outro. Nós carregamos dentro do ônibus, lá no bagageiro, 2 caixas, gente, que eram maiores do que eu, assim, uma de grave, uma de médio, agudo e outra de médio, com equipamentos, tudo, porque antigamente não tinha esses equipamentos pockets, né, pequenos que nem eu tenho agora. E fomos pra Ribeirão Preto, porque lá em Ribeirão Preto tinha um cara, uma família, que meu pai conseguiu um telefonema, descobri que tinha um fã nosso, fã dele, na verdade, que disse, não, venham pra cá tentar a vida e vocês podem ficar aqui na minha casa, nos fundos, ali tinha um quartinho que eles não usavam, que vocês podem ficar, vocês dois, que é só eu e o pai que ia, né, pra vocês tentar a vida e ver se vocês conseguem as coisas de vocês, até vocês alugar uma casa, aquelas coisas todas. Eu e o pai fomos de ônibus, quase morremos pra chegar, mas chegamos em São Paulo, lá em Ribeirão Preto. Eu não me lembro onde, nada, endereço, porque eu tinha 13 anos, né? Enfim, ficamos 1 mês lá, meu pai não aguentou, as coisas não deram muito certo, e também tava longe da mãe, longe dos meus outros 3 irmãos, porque a Angélica já era nascida. Eu tenho, eu, sou a mais velha, aí tem o Evandro, o Douglas e a Angélica, e eu não consigo... A Angélica já era nascida assim, claro que era nascida. E daí...
Ah, não, se eu tinha 13 anos, a Angélica não era nascida, não. A Angélica nasceu depois disso, viu, maninha? Ela tem 14 anos de diferença de mim. E aí sim nós voltamos então pro Rio Grande do Sul. Foi daí, dessa saudade toda, que nasceu a Angélica. Ok, voltamos pro Rio Grande do Sul, as minhas esperanças... Voltamos a fazer as mesmas coisas, ir nos mesmos lugares. Eu voltei como uma fracassada, eu me senti uma fracassada. Mas eu nunca tirei da cabeça que eu voltaria pra São Paulo. Mas, cara, não importasse o que acontecesse na vida, eu ia voltar pra São Paulo, que pra mim, São Paulo era assim... São Paulo... Tipo, quem mora aqui em São Paulo diz assim, sei lá, Nova York, sabe? Dubai. Pra mim era assim, São Paulo. Tá, beleza. Passou um tempo. Meu pai já tinha trocado de carro, comprou uma Caravan. E aí que é a nossa aventura, depois de muito frio, dormindo muito dentro dessa Caravan, tocando lá por todas aquelas cidades da Serra Gaúcha, que eu cresci praticamente tocando pelas cidades da Serra Gaúcha. Aí, então, nós resolvemos, meu pai disse, então tá, então vamos pra São Paulo. Gente, eu e meu pai entramos numa Caravan. Ai, meu Deus, eu sabia quantos reais meu pai tinha no bolso. 7 reais no bolso. É isso, né, pai? Confirma aí, mas eu acho que é 7 reais no bolso. Que 7 reais no bolso naquela época era tipo assim, 50 reais, 100 reais? Eu acho que era isso. Era tipo, nós tínhamos 7 reais no bolso. A gasolina da Caravan que bebia feito, né, a galera de Blumenau em festa. E eu me lembro que nós saímos, então a primeira parada foi, saímos de Novo Hamburgo, a primeira parada foi Osório. Nós fomos dormir, pensa assim, ó, gente, dentro de um carro, pronto? Não. A gente baixou os bancos da Caravan, foi dormir debaixo de um coqueiro, deixou um vão assim, ó, da janela aberta pra nós não morrer sufocado dentro do carro, né? E só que nós não vimos que era o tal do coqueiro. E nós já saímos de lá assustados, com o perigo, com não sei o que. A gente jantou nesse posto de gasolina em Osório, Rio Grande do Sul, e foi dormir, de repente, de madrugada, começa a cair coco, aqueles coquinhos, em cima do... Coquinho assim, pequenininho, acho que era até butiá, acho que é isso. Em cima do carro, da lata do carro, eu achei que tinha dado um tiroteio. E, meu Deus, foi um susto danado, mas aí a gente viu que tava caindo coco em cima do carro. Essa foi a nossa primeira noite na estrada. O que a gente fez? Levaram 3 meses para nós chegarmos em Sorocaba, São Paulo, que é a cidade aqui do lado, inclusive, onde eu estou hoje. E 3 meses, gente. Por quê? Nós viemos tocando de restaurante em restaurante pela 101, subindo, chegava no restaurante, pedia para tocar, meio-dia, tocava, ficava uma semana tocando ali, ia, tocava. Então esse lance de ser nômade, galera, já vem de muito tempo no fim das contas, mas tudo pela música, tudo por compartilhar amor e música, mundo afora, cantar os 4 ventos, levar a música onde o povo tá, né? Então... Só que, claro, gente, aconteceram muitas coisas no meio do caminho, e uma que eu não quero entrar em muitos detalhes, mas nós encontramos um empresário. Pois então... Ainda em Santa Catarina, em Joinville, que foi uma cidade que pra mim foi muito traumática pelas coisas que aconteceram. Depois, na minha viagem com o Bardo, eu acabei sanando a história de Joinville. E hoje Joinville fica sendo uma das cidades mais queridas por mim, eu adoro. E volto lá sempre que tenho oportunidade, mas foi uma cidade que eu não queria botar o pé. Era tipo assim, São Tomé das Letras pro Bardo hoje, sabe? E... Então, assim, foi bem tenso ali. Pra resumir... Esse filho da mamãe, né, que filho da eguinha, ele fez e aconteceu. No fim das contas, ele acabou abortando um pedaço da nossa história, nos trouxe para São Paulo, tudo com promessas e promessas, promessas. No fim das contas, gente, é o seguinte, assim, o cara era tão ruim, tão falcatrua, que ele roubou muita coisa da gente e foi preso ainda. Não por ter roubado coisas da gente, mas ele foi preso porque ele era... um traficante, um cara... Enfim, essa pessoa caiu no nosso caminho lá no início da viagem. Foi um tempão, mas conseguimos chegar em São Paulo. Volta pra coisa boa. Chegamos em São Paulo e aí começamos de novo. O que nós vamos fazer em São Paulo? O que a gente sabe fazer? Chega nos restaurantes, pede pra cantar na hora do almoço. Aí nós chegava, cantava
e cantava, sei lá, por quanto tempo, na hora do almoço, vendia as fitas e o restaurante dava o almoço pra gente. E assim foi. Aí começamos a crescer um pouquinho mais aqui na região de São Paulo, Alumínio, Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, essas cidades todas aí, Boituva, Tietê e um monte de outras que agora não me vem à cabeça. E aí a gente começou a vender os shows pra bailão, pra baile, pra festa. Ah, e o estilo de música, né? Eu cantava do sertanejo raiz ao MPB, o que tivesse na mídia rolando, eu cantava ali, mas era dentro do estilo sertanejo. Não aquele sertanejo dor de corno, tá, gente? Aquele sertanejo gostoso, antigo. E as músicas do meu pai, que meu pai sempre teve uma gama de músicas lindas, ele é um ótimo compositor e ainda, quem sabe, um dia eu grave alguma coisa dele também. Aí nós começamos a crescer por aqui nessa região e tudo começou a dar muito certo. Aí eu já era adolescente e eu fiquei 4 anos aqui nessa região cantando e tocando pra tudo que lado. Eu chegava a fazer, gente, 3 shows por dia, quando não fazia mais. Tinha dias que eu me recordo que minha mãe tinha que me tirar de dentro da caravan, e depois, a gente ficou com a caravan ainda, viu? De dentro dessa caravan, assim, no colo, porque de tão cansada, eu fazia locução até de feira de fruta, sabe? Assim, eu chegava na frente, eu fazia essas coisas, então eu fazia locução de manhã na feira de fruta, depois eu cantava no churrasco do não sei quem lá, na pastelaria do tiozinho, e saía procurar mais algum lugar pra pedir pra cantar, deixa eu cantar aqui pra vender o CD, e assim ia. E assim foram esses 4 anos, a gente foi crescendo, conseguimos comprar uma casa em meses, que nós estávamos aqui em São Paulo, a gente conseguiu comprar uma casa em Sorocaba. Mas aí minha mãe, que já estava sofrendo pra caramba com as suas razões lá e também longe da família, perdeu uma das irmãs dela. E aí ela não aguentou mais ficar aqui no Sudeste, porque a tradição dela é muito diferente, ela é gaúcha, tem um estilo de viver e ela não se adaptou. E eu e meu pai sempre nos adaptamos muito mais fácil com a vida artística. Por ser artista, a gente sempre se adapta mais fácil. É tipo camaleão, o artista é camaleão, a gente consegue se adaptar em qualquer lugar. E porque eu cresci viajando, então pra mim era fácil chegar nos lugares e me adaptar com as culturas, como é hoje. Mas pra minha mãe era muito complicado. E tinha um monte de coisas de família acontecendo. O que rolou? Me levaram de volta pro Rio Grande do Sul. Mas nisso eu recém tinha completado 19 anos. E eu era sempre muito obediente. Até os 19 anos eu fui uma criatura mega obediente. Dizia sim senhor, sim senhora, para tudo. Para tudo mesmo, né? Porque também não é assim às vezes. E foi aí que eu cheguei em final de 2002 na cidade de Novo Hamburgo de novo, que pra mim era o imã do inferno. Tipo assim, Novo Hamburgo sempre me puxava. Eu não sou de Novo Hamburgo, mas de algum jeito aquela cidade sempre me puxava de volta. Porque a gente tinha casa lá e aquela coisa toda. Sei que no fim das contas eu cheguei lá e disse assim, quer saber, minha mãe tá sofrendo aí com essa história toda de ter perdido a irmã dela, enfim. Mas eu tinha minha casa em Sorocaba, São Paulo. E eu queria viver em São Paulo, eu queria viver aqui no Sudeste, eu queria ficar aqui no calor gostoso. Eu tinha meus amigos de infância, amigo de adolescência, fiz tudo pra cá. Primeiro namoradinho, foi tudo aqui. Eu queria ficar em São Paulo. Aí eu disse assim, quer saber? Eu vou ficar 6 meses aqui com a minha mãe e com meu pai e vou voltar pra São Paulo, pra minha casa, porque eu trabalhava já na prefeitura, era aqueles trabalhos temporários de prefeitura, mas eu já tinha acesso, todo mundo me conhecia aqui, as pessoas gostavam de mim, e eu queria vir, só que eu não queria ficar longe da família. A família pra mim sempre foi a coisa mais importante da vida, e eu não queria. Foi aí então que eu resolvi, quer saber, enquanto eu vou ficar aqui em Novo Hamburgo, nesse imã, eu vou procurar um curso, alguma coisa, vou estudar nesses 6 meses, porque eu não conseguia ficar parada. O Bardo diz que eu tenho um bichinho na bunda que não me deixa ficar parada, né? E também ele diz que eu tenho a doença das listras amarelas, é isso, né, Bardo? É a doença das listras amarelas. Se eu ficar muito tempo num lugar, eu surto. E aí eu já tava, pra não surtar, pensei, eu vou estudar, eu vou fazer uma aula de violão, de piano, sei lá, qualquer coisa assim. Fui na secretaria lá de Novo Hamburgo, no Ateliê Livre, e levei meus certificados pra procurar curso, e a moça que me atendeu disse assim, você não gostaria de dar aula aqui pra gente? Cara, eu dar aula? Eu queria estudar alguma coisa, mas pô,
em vez de só gastar dinheiro e só estudar, por que que eu não posso também dar umas aulas das coisas que eu sei fazer e ganhar uma grana ainda, né? E foi assim, gente, resumindo, que esse vídeo vai ficar com 50 minutos. Eu conheci o Bardo, que se inscreveu no meu curso de piano. Na verdade era de teclado, né? Mas a tendência era pra ser piano mesmo, ele queria piano. Mas se inscreveu nesse curso. Foi aí que chega pra mim aquele ser de 2 metros de altura, a criatura mais estranha que eu já tinha visto na vida, mais alta. Eu nunca tinha visto um ser humano tão alto na minha vida quanto ele, porque ele tem 1,96 de altura. E a minha família, todos são altos, mas não tão alto quanto o Bardo, né? Então eu não tava acostumada. Só que por que eu achei ele estranho? Porque ele estava de saia. Sim, saia. Ele tocava numa banda gótica, que era cover de Marilyn Manson, lá em Novo Hamburgo. E ele chegou com os olhos pintados, assim, lápis preto, as unhas pintadas de preto, com uma blusa agarrada aqui, ele magricelo, parece com o cabelinho dos Beatles. A blusa era agarrada aqui assim, e aqui tinha uma manga de sino, que eu achava linda, mas era muito estranho o homem estar usando aquilo. E com um puta de um tecladão, assim, um sintetizador nas costas. Ele chegou e se abaixou, assim: "Oi, tudo bom? Você que é minha professora?" Eu olhei assim, sim, e quase que disse: "Não!" Sai correndo, porque eu me assustei. Mas foi um susto do tipo assim, o universo já sabia o que estava fazendo. O destino estava sendo escrito naquele momento em que eu fiquei com medo de dar aula para aquele morcegôncio que chegou para mim, assim, todo de preto, mas com um sorriso de um brilho que eu também nunca tinha visto. Ai, no fim das contas, gente, o resto da história eu acho que vocês já sabem, já conhecem, mas eu vou parar até aqui nessa história. Se vocês não sabem, não conhecem, comenta aí, que depois eu continuo essa parte da história. E aí, então, Bardo, meu aluno, a gente começou a se conhecer, descobriu que tinha os mesmos desejos, ou desejos muito parecidos, principalmente o de ser pai e mãe, e o amor pela música, e por viajar. E foi daí que eu percebi que eu podia ficar dando uma paradinha por Novo Hamburgo, e eu entendi por que o imã de Novo Hamburgo me puxou pra lá de novo. E foi daí que nós planejamos Lavínia, Mônica, e Bardo e Fada nasce a partir desse momento de março de 2003. Então, eu acho que eu contei todo o possível pra vocês, gente. Eu até fiz aqui um gráfico pra ver se eu não esquecia de nada, mas acho que é isso. Eu toquei em festa de peão de boiadeiro também, toquei muito pra caramba pra cá. E agora me diz aí se você gostou da história até aqui. Com certeza tem coisas que eu acho que eu não me lembrei de contar tudo pra vocês, mas comente aí e se você não sabe o resto da história daqui pra frente, a gente pode gravar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da história até aqui, de onde nasceu, a vontade de viver na estrada e o porquê de viver na estrada. E agora vocês sabem que quem arrastou, não é nem arrastou, né? Isso é brincadeira que os outros casais de viajantes fazem, mas que na verdade quem começou com toda essa história não foi o homem, e sim a mulher. Foi a fada que trouxe o Bardo pra estrada, mas também o Bardo veio porque ele queria, né? Então tinha vontades em comum aí, mas a história musical começou comigo. E quem sabe o Bardo conta a história dele pra vocês também, pra gente começar a juntar esse quebra-cabeça. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Comente aí nesse vídeo e até amanhã, 20 horas aqui no canal. Tchau!